Oi pessoal, passando aqui para agradecer a audiência, os recados carinhosos. A gente faz esse programa com tanto amor, trabalho, afinco. A gente se dedica, pesquisa as histórias. A gente grava 4 programas num dia. Eu amo fazer esse programa para vocês. Eu quero que vocês saibam que a gente está sempre tentando fazer o nosso melhor. As críticas construtivas são sempre bem-vindas. A gente tenta trazer os convidados que vocês nos sugerem. Sempre tentamos variar os temas. Para quem gosta de ver bastidores, os looks, as convidadas chegando, é só acessar meu Instagram, @marianakupfer. Aproveitando, eu quero pedir para quem tiver uma história de amor, maternidade, algum tema relacionado ao que fazemos, manda um e-mail para amarmaternidade@gmail.com. A gente só grava em São Paulo, então manda o seu número de telefone para facilitar o nosso contato com vocês. A gente está em todas as redes sociais. A gente faz esse programa com todo carinho para vocês. A sua inscrição é muito, muito importante para a gente. Então você faz um login, inscrever-se, está inscrito. A seguir, um episódio emocionante de resiliência, de amor. Tenho certeza que vocês vão se emocionar. Então é isso. Meu beijo. No nosso último Dia das Mães, escrevi uma carta para Rebeca. Eu já sabia que ela partiria. Deus já havia me preparado para isso. Ficamos juntas nesse dia tão especial para depois nos separarmos. Mas nossa conexão é para a eternidade e eu vou continuar aqui por nós. No Amar de hoje vamos conversar com a Stephanie, que é mãe das gêmeas Rebeca e Manuela. A Rebeca tinha síndrome de Undine e faleceu aos 2 anos de idade após diversas intercorrências e complicações. Hoje a Stephanie vai contar o que viveu com a sua filha e como ela e a Manuela estão. Stephanie, tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até o programa. Sei que você não mora em São Paulo, você é muito fã, então queria te agradecer. Eu que agradeço. Logo depois que você casou, você se descobriu grávida de gêmeos. Que notícia deliciosa. Você sonhava, imaginava que você seria mãe de gêmeos? Tinha caso na família? Nunca. Na verdade, quando a gente engravidou, já foi uma surpresa, porque não era o que a gente estava esperando. Mas quando a gente descobriu que era gêmeas, primeiro veio o susto e depois a gente começou a curtir esse momento emocionante. A gravidez gemelar, ela demanda mais cuidados, ela é um pouco mais delicada. Como é que foi a sua gestação, Stephanie? A gestação, por ser de gêmeas, foi um pouco mais complicada, mas eu não tive todos os exames sempre normais, não tive problema nenhum, nenhuma alteração, as meninas se desenvolveram super bem. Porém, eu só fiquei afastada do serviço por conta de um problema na coluna, nada além disso. E no pré-natal, os exames apontavam que as duas, quando você descobriu o sexo, meninas, estavam bem? Tudo normal, todos os exames normais. Você entrou em trabalho de parto com 33 semanas de gestação. Stephanie, como é que foi esse momento? Por conta da gestação ser gemelar, a gente já sabia que corria o risco de ter o parto prematuro. Então a gente já estava, entre aspas, se preparando para isso. Mas a minha médica sempre dizia que com 34 semanas elas poderiam nascer. Antes disso já seria muito perigoso, a gente teria que tomar todos os cuidados. Mas num domingo, eu estava com 33 mais 4, comecei com uma febre, fui para o hospital e aí eles precisaram fazer o parto de urgência. A Manu precisou ficar internada só para atingir o peso, a idade gestacional. Só que o caso da Rebeca foi mais grave. O que ela apresentou quando ela nasceu e o que aconteceu a partir daí, Stephanie? A Manu nasceu super bem, foram só 12 dias de UTI mesmo para completar a idade gestacional. E a Rebeca, na hora do parto, ela nasceu parada, foi reanimada durante 4 minutos. Nossa. E já foi entubada. Nada disso previsto nos pré-natais? Nada. Depois que os médicos fizeram esses procedimentos, eles fecharam um diagnóstico para sua filha. Então eu queria saber que diagnóstico foi esse e baseado em quê? Foi um diagnóstico clínico, foram exames? Queria que você contasse de forma bem completa pra gente. A princípio, a gente achava que ela tinha nascido dessa forma por conta da prematuridade, do pulmão não ter se desenvolvido, apesar da gente ter tomado a injeção de corticoide, a gente achou que era por conta disso. Mas passaram-se os dias e a Rebeca não conseguia ser estubada, ela nasceu com o abdômen muito distendido, uma barrigona mesmo, não evacuou, a gente olhava a barriguinha dela, era como se tivesse uns gomos, assim, era bem visível. E ela não evacuava. Quando ela estava com uns
na verdade, 5 dias, na sexta, ela nasceu na segunda, na sexta-feira eles disseram pra mim que ela tinha alguma coisa e que a gente precisava investigar. Fizeram um exame de contraste com bário no intestino, o médico laudou que estava normal. Na quarta-feira eles me ligaram, pediram pra eu ir pro hospital e aí veio o primeiro baque, que ela disse que a Rebeca ia precisar passar por uma cirurgia. Uma bebê de 10 dias passando por uma cirurgia. A Rebeca foi pra cirurgia, a cirurgia demorou em torno de 8 horas, mais ou menos. Voltou da cirurgia e ela disse pra mim, olha mãe, são 4 dias pro intestino da sua filha funcionar. Passaram-se esses 4 dias e a gente, pedindo por um milagre, não funcionou. O médico entrou na UTI e ele disse, se até tal hora o intestino não funcionar, Rebeca vai voltar para o centro cirúrgico. Deu a tal hora que ele tinha estipulado e a Rebeca voltou para o centro cirúrgico. Foram mais 8 horas de cirurgia, com 15 dias já de vida. E aí, quando ele saiu da cirurgia, ele disse pra gente, olha mãe, a gente colheu a biópsia da parte de baixo, mas a gente precisou tirar 45 centímetros do intestino da Rebeca, o intestino grosso dela, porque ele estava necrosado. Meu Deus. Então, em questão de 10 dias, essa parte do intestino dela necrosou e eles não conseguem entender o porquê. Quando ela tirou essa parte do intestino, para um bebê de 15 dias, 45 centímetros é muita coisa. Ela desenvolveu a síndrome do intestino curto. Tá. E aí a gente precisava esperar o resultado dessas biópsias e esse intestino funcionar. Ele estipulou mais 4 dias. Deu os 4 dias e nada desse intestino funcionava. Nesse momento ela não se alimentava, eu não conseguia alimentar elas pelo leite materno, porque por conta dela estar entubada, e ela recebia nutrição parenteral, que era pela veia. Stephanie, e com 15 dias de vida da Rebeca, vocês receberam o resultado da biópsia. Qual foi? Nesses 4 dias que a gente estava esperando, orando, crendo que Deus ia fazer um milagre, o médico entrou pela segunda vez na UTI e ele disse, se até tal hora não funcionar de novo o intestino da Rebeca, ela vai voltar para o centro cirúrgico. E aí eu olhei para ele, não sei de onde que veio essa força e essa fé, e eu falei para ele, para lá a minha filha não volta mais. Eu falei, Deus, o Senhor faça qualquer milagre aí, porque eu quero esse intestino da Rebeca funcionando. E foi questão de minutos, começou a funcionar. Ai, que maravilha. Foi Deus. E quando chegou o resultado da biópsia, depois de alguns dias que já estava funcionando esse intestino, e um médico estava de frente para o outro com a folha segurando na mão, e eles diziam assim, como a gente explica isso? Como pode esse intestino funcionar? A Rebeca não tem célula nenhuma no intestino para fazer ele funcionar. Nossa, Stephanie. Então, ela tinha a doença de Hirschsprung, foi diagnosticada a doença de Hirschsprung, que é a falta de força para eliminar as fezes, mas ela tinha o Hirschsprung total, que era no intestino inteiro. Então, de qualquer forma, ela não conseguiria evacuar, mas nós conseguimos viver esse milagre. Stephanie, quando a Rebeca estava com 1 mês de vida, ela precisou realizar uma traqueostomia e aí existiu uma nova possibilidade de diagnóstico, a síndrome de Ondini. Para essa confirmação, vocês precisariam realizar um exame nos Estados Unidos. Como é que foi tudo isso? Depois que nós fizemos a cirurgia, a gente imaginou, a barriga da Rebeca murchou, o ar vai passar e ela vai começar a respirar. Era a única coisa que eu pensava. Meu esposo, ele era funcionário do hospital na época. E ele era da parte de compras. E chegou o pedido da traqueostomia da Rebeca para ele comprar. E nós não sabíamos de nada disso. Nós nem sabíamos que ela ia fazer a traque. E aí eu fui questionar a médica, né? Eu fui perguntar o que estava acontecendo. E aí quando eu cheguei para ela para conversar, ela me chamou no conforto médico e ela falou, olha, a Rebeca, ela tem alguma coisa que nos chamou muita atenção. Porém, eu tenho 40 anos de médica aqui nesse hospital. Eu não conheço, nunca ouvi falar e não sei como tratar. Nós suspeitamos que a Rebeca tem a síndrome de Ondini. É uma síndrome rara e sem cura. E aí ela começou a me explicar, ela falou, olha, existe um instituto de síndromes raras na USP, mas eu aconselho também vocês a procurarem pais de crianças que tenham a síndrome, porque eles acabam sabendo muito mais do que os médicos. Ela falou, a gente precisa fazer um exame, que a gente colhe o sangue da Rebeca aqui, vai para os Estados Unidos e demora mais ou menos 60 dias para ficar pronta. E aí eu falei para ela, qual é o valor disso? Ela falou, olha, em torno de uns 5 mil reais, vai depender da cotação do dólar. Eu olhei pra ela e falei, tá bom, nós vamos fazer. Nós gravamos um vídeo no mesmo momento, postamos no Facebook na época e em 1 dia e meio nós conseguimos 8 mil reais. Pagamos o exame e esperamos 60 dias até sair o resultado. E qual foi o resultado, Stephanie? Nesse meio tempo, a Rebeca saiu da UTI Nel,
desceu para UTI pediátrica já com a tráqueo, porque ela já era uma criancinha um pouquinho maior, ela desceu com 3 meses. E eu lembro que durante esse processo, meu esposo até falou assim pra mim, Stephanie, não procura nada, não pesquisa nada sobre a síndrome. Só que a gente não consegue, né? A gente é mãe, a gente quer saber tudo, a gente quer saber como que vai ser o depois. E eu achei um pai de uma criança que tinha a mesma síndrome. Durante essa campanha, uma chefe minha me indicou esse pai, que trabalhou, por coincidência, trabalhou na mesma empresa. E para uma síndrome rara, com 43 casos no Brasil, você ter alguém perto de você era algo extraordinário. Eu entrei em contato com esse pai, ele estava na Disney, o filho dele tem 11 anos, e ele foi, Stephanie, quando saiu o resultado, nos conversamos. Dia 23 de dezembro, eu estava dentro da UTI, esperando esse resultado, eu e meu esposo. O médico entrou na UTI com aquele papel de novo na mão e ele falou assim, olha, a sua filha tem mesmo a síndrome e não tem nada que a gente faça por ela. E aí eu me levantei, eu quis falar pra ele, doutor, mas eu conheci um pai de uma criança que tem a mesma síndrome, ele tava na Disney, o filho dele tem 11 anos. E ele olhou bem pra mim e falou assim, mãe, pra sua filha ter uma vida normal, é só ela não dormir e viver à base de cafeína. Por quê? A síndrome de Ondini, ela é uma mutação genética que ela interfere na parte do sono. Então, quando a pessoa ela entra na fase REM do sono, que é aquele sono mais profundo, é como se tivesse um botãozinho no cérebro dela que desliga. Mas então como que aquele menino de 11 anos estava vivo? E tendo uma vida... Porque ele vivia com a ventilação mecânica, então quando ele ia dormir, ele se conectava na ventilação e ele dormia. E durante o dia, ele tinha uma vida normal. Porém, a Rebeca tinha um agravante. Além dela ter a síndrome de Ondini, o grau dela era mais elevado. Então, ela precisava do respirador, mesmo estando acordada. Bom, vocês precisaram montar uma UTI dentro da sua casa para dar melhores tratamentos e condições para a Rebeca. E mesmo assim, ela foi surpreendendo a medicina com várias conquistas. Só que passava mais tempo internada do que em casa. E o caso dela foi se agravando. Então, eu queria que você contasse como é que foi esse momento até que, infelizmente, vocês perderam sua filha. Depois que veio o resultado do diagnóstico e ele disse pra mim que não tinha realmente nada do que fazer por ela, não tinha mais porque a gente manter a Rebeca dentro do hospital. E eu tinha uma outra recém-nascida em casa, uma outra bebê. Então, eu sempre falo assim, eu não tenho lembranças da Manu bebê. Eu não consigo me lembrar dela, porque eu passava o dia inteiro dentro do hospital. Nós conseguimos levar a Rebeca para casa em março, montamos uma UTI. Tivemos que montar a UTI na casa da minha mãe, porque a gente morava em um apartamento, não ia dar para dar o suporte que a Rebeca precisava. Então a gente se mudou todo mundo para casa da minha mãe, montamos a UTI lá. Eu falo que era maravilhoso ter a Rebeca em casa, mas ter um home care não é fácil. Era a gente 24 horas dentro de casa, uma rotina totalmente diferente, mas foram dias muito felizes. A Rebeca, ela ficava uma semana em casa, um mês no hospital, 15 dias em casa, e a gente sempre vivia essa vida de indas e vindas. Foram várias intercorrências, várias paradas, mas durante todo esse tempo a Rebeca se desenvolveu. Eles disseram pra mim já que ela não iria andar, que ela não iria falar, que ela era cega, que ela não escutava. Chegamos numa fase que a Rebeca arrancava o respirador, fugia do quarto e dava um baile nas técnicas. Como assim fugia andando? Fugia andando. Não. Essa era a Rebeca. Tudo que eles disseram pra gente que ela não iria fazer, ela fez. Ela andou, ela falou, ela enxergou, ela escutou. E eu falo que o maior milagre que a gente viveu assim na história da Rebeca, quando foi pra gente colocar a bolsinha do intestino, a médica falou assim pra mim, com 9 meses mais ou menos a gente reconstrói esse intestino. Quando chegou o resultado da biópsia, a mesma médica olhou pra mim e falou assim, Stephanie, nunca a gente vai reconstruir esse intestino. Porque a gente tem uma biópsia que fala que ela não tem célula. Em outubro de 2020, com a Rebeca com 2 anos, ela fez 2 anos em setembro, em outubro a gente teve alta depois de uma internação de 73 dias, com a Rebeca com o intestino reconstruído. Em dezembro, ela teve uma convulsão. Em janeiro, ela teve mais uma convulsão. Depois de uma semana, no dia 24 de fevereiro, foi uma das piores intercorrências que a gente passou dentro da nossa casa. Eu acordei 9 horas da manhã com uma mensagem da nossa técnica dizendo que a Rebeca estava convulsionando. Eu desci até o quartinho da Rebeca e a Rebeca parou durante a convulsão. O monitor zerou e a gente ambuzando, a técnica ambuzando, a gente tentando reanimar. Meu marido ligando pro SAMU, eles pedindo para enfiar a Rebeca dentro do carro para levar para o hospital e a gente dizendo que não tinha como levar a Rebeca, a gente precisava de uma remoção para tirar ela de casa. A Rebeca não saía de carro. O SAMU chegou. Nós levamos a Rebeca para o hospital
depois de 20 minutos parada. Nós chegamos com a Rebeca no hospital sem nenhuma sequela. Eles não conseguem entender como isso aconteceu. Eu tinha a gravação do quarto, né? Porque no quarto tinha uma câmera. E eles acompanharam pela filmagem que realmente a Rebeca parou e ficou todo esse tempo parada. Aumentamos a dose da medicação da convulsão. Voltamos para casa depois de alguns dias. Em março ela teve mais uma convulsão. E depois, dia 28 de março, foi o último dia da Rebeca em casa. Rebeca convulsionou da mesma forma que ela tinha convulsionado em fevereiro. Teve uma parada. Nós fomos para o hospital para nunca mais voltar para casa. Essa internação, eu costumo dizer que foi a internação mais difícil de toda a história da Rebeca. Porque ela estava com um quadro muito ruim, uma saturação limite muito baixa. Então a saturação dela de 89 virou 85, de 85 virou 80, e a gente teria que se acostumar com isso. Porém, ela seguia brincando, rindo e aprontando todas como ela sempre aprontava. Nesse meio tempo, eu precisei operar da vesícula com a Rebeca internada no hospital. Precisei ficar 15 dias longe da Rebeca. E nesse período, era como se eu ouvisse que Deus ele iria levar a Rebeca. E quando ele me tirou de cena, durante esses 15 dias, eu entendi o que ele estava querendo fazer. Era como se ele quisesse me mostrar como era ter uma vida com uma rotina sem a Rebeca, porque eu não podia ir no hospital visitar ela. E aí eu falo assim, a gente nunca se prepara para perder um filho. Nunca, a gente nunca vai estar preparado para perder um filho. Mas era como se eu sentisse ele me preparando para viver isso. E durante todo esse tempo de caminhada da Rebeca, nessas internações, os médicos sempre disseram para mim, Stephanie, a Rebeca ela é uma criança que toma muito antibiótico, ela tem muita infecção e ela tem muita pneumonia e ela não tem um pulmão bom. Por conta da própria ventilação, a ventilação acabou com o pulmão da Rebeca. E eles disseram pra mim, vai chegar um momento que a Rebeca não vai ter mais remédio pra tomar. E nessa internação a gente viveu esse momento. Quando saiu o resultado desse DNA, que demorou alguns dias, eu já tinha voltado a ficar com ela no hospital. Veio que ela estava sensível só a 2 antibióticos. E era assim, antibióticos fortíssimos. Eles entraram com essa medicação, porém ela já não respondia mais. Era como se o antibiótico não fizesse mais efeito para ela. A Rebeca ficou saturando 60. Ele olhou para mim e ele falou, Stephanie, você sabe que se a Rebeca continuar saturando assim por mais 2 horas, os órgãos dela vai começar a parar. E aí eu tentando assimilar tudo aquilo que estava acontecendo, ele falou assim pra mim, eu aconselho a gente entrar com um calmantinho pra ela. A gente entra com esse calmante e a gente deixa a Rebeca aí no tempo dela. Nós chamamos toda a nossa família naquele dia para se despedir. Rebeca, enquanto eles foram se despedir, a Rebeca estava sentada na cama, mexendo no celular, como se nada tivesse acontecendo, vendo YouTube. E aí, nesse meio tempo, era assim, a gente ia pra casa, de madrugada eles ligavam, a gente voltava pro hospital, porque a saturação dela tava caindo, a gente chegava no hospital, a saturação subia e a gente ficou durante todo esse tempo. Quando chegou no domingo, no Dia das Mães, eu fui pro hospital. E eu lembro que eu cheguei lá e eu falei assim, doutora, eu não aguento mais viver isso. Falei, eu cheguei no meu limite, isso tá me trazendo, daqui a pouco eu vou morrer e a Rebeca vai continuar aqui. A carga emocional é muito grande, você tem que ficar esperando a sua filha partir. Eu falei, eu não tô sabendo mais lidar com isso. E ela disse assim pra mim, Stephanie, hoje a gente não vai resolver nada. Hoje é Dia das Mães, aproveita a sua filha, curte todos os momentos que você tem com ela e amanhã a gente conversa. E aí eu senti de fazer essa carta. Era como se Deus tivesse me pedido para fazer essa carta. E eu comecei a escrever, realmente me despedindo da Rebeca, contando toda a nossa história. E no final dessa carta eu dizia para ela que ela podia partir, que eu entregava ela para ele. E quando eu acabei de escrever essa carta, eu fui ler essa carta para ela. Finalizei meu Dia das Mães ali com ela. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei no hospital. No final da tarde, o médico entrou com toda a equipe dentro do quarto, todas as meninas. Porque eu falo assim, o hospital ele virou nossa família. Por mais que a gente recebeu diagnósticos duros, palavras difíceis, era nossa família, porque a gente vivia mais tempo lá do que fora. E quando ele entrou com todo mundo dentro daquele quarto, as meninas emocionadas, querendo chorar, e ele me disse assim, olha Stephanie, hoje, de fato, a Rebeca entra nos cuidados paliativos. Não tem mais nada que a gente possa fazer por ela. Então eu vou te sugerir algumas coisas e você vai me dizendo o que você aceita ou não. E ele começou dizendo, olha, a minha sugestão é, a gente tira toda a medicação que a Rebeca toma, a partir de agora a Rebeca não vai tomar mais nenhum remédio. Eu aceitei.
olha, a partir de agora a gente não vai fazer mais nenhum exame na Rebeca, nem ver pressão, nem destro, nada. A partir de hoje a gente não faz mais nenhum exame na Rebeca. Eu aceitei. Ele disse assim, olha, a minha sugestão pode ser que vai ser um pouquinho mais difícil para você, mas é a gente tirar a dieta da Rebeca. E eu falo que essa foi a parte mais difícil para mim. E ele disse assim, olha, durante 24 horas a Rebeca não vai sentir fome, eu te garanto. Depois de 24 horas, o organismo ele começa a absorver a própria gordura do corpo. Mas eu acredito que quando ele me sugeriu isso, é porque ele acreditava que a Rebeca não iria mais aguentar nem 24 horas. Sem pensar muito, eu aceitei, porque ele disse assim, se ela continuar se alimentando, quando os órgãos dela parar, vai ser muito pior, porque o intestino pode explodir, ela pode vomitar fezes, então seria melhor a gente ficar sem dieta. E a última sugestão que ele me deu foi muito difícil, mas eu não pensei duas vezes. Ele disse assim, se você quiser, a gente tira a sedação da Rebeca pra gente ver se ela volta. Pode ser que ela não volte, pode ser que ela tenha ficado com sequelas da última parada que ela teve, a gente não sabe. Mas pode ser que ela volte e vocês podem aproveitar os últimos momentos com ela. Sem pensar duas vezes, eu pensei, eu quero ver a Rebeca de novo, eu quero curtir com ela, então a gente vai tirar. E ele disse, olha, agora você pode dar banho nela, você pode pegar ela no colo, você pode fazer com ela o que você quiser. Só que você esteja ciente que ela pode parar dormindo, ela pode parar tossindo, ela pode parar no seu colo, ela pode parar no banho, ela pode parar de qualquer forma. Se a Rebeca parar, nós não vamos reanimar. Tiramos o oxímetro, demos banho nela, fui embora aquela noite pra casa, a Rebeca dormindo, saturando bem até, no limite que ela estava acostumada. Quando foi 00:30, a Rebeca acordou. E eu acho que eles não esperavam por isso. Eu tenho certeza que eles achavam que a Rebeca não iria acordar. Mas ela acordou. Quando foi na terça-feira que eu cheguei no hospital, que eu olhei a Rebeca sentada na cama, de novo mexendo no celular, eu respirei e eu falei, Deus, agora ficou muito difícil. Porque aí acho que minha ficha caiu de vez e eu falei assim, uma coisa era eu acreditar que a Rebeca iria partir dormindo, deitada numa cama, sem se mexer, sem responder. Outra coisa é eu chegar aqui no hospital, a Rebeca tá olhando nos meus olhos e eu saber que ela vai partir. A Rebeca estava saturando 100%, sem medicação, com eles reduzindo todos os parâmetros da ventilação. Fazia meses que a Rebeca não saturava 100% e os médicos lá fora perdidos, sem saber se aumentava de novo o respirador, se voltava os remédios, o que a gente fazia? Por que ela tinha apresentado essa melhora tão rápida assim? E aí eu tava com ela no colo, a Físia entrou pra aspirar, porque junta bastante secreção, né? E ela falou assim, não, nem precisa colocar ela na cama, fica com ela no colo porque eu vou mexer com ela bem de leve. Porque ela não tinha reserva no pulmão. Então se ela tossisse, corria o risco dela parar. Ela entrou com a sonda, ela tossiu, na hora que ela tossiu o monitor zerou, e a gente ficou parado assim, olhando pra ela, e voltou muito rápido. Nesse exato momento, ela tava sentada, assim, eu tava com ela deitada aqui no meu colo, a cabecinha dela aqui. Ela olhava pra cima, ela apontava e dava risada. E eu e a Físia olhando pra ela. E ela olhava pra cima, ela apontava e dava risada. E eu falo que eu disse a frase mais difícil de toda a minha vida. Eu olhei pra ela e eu falei assim, filha, se o papai do céu estiver te chamando, pode ir. Ela grudou com a mãozinha dela assim na minha roupa e ela começou a chorar. E depois de que isso aconteceu, os batimentos dela subiu pra 170 e não abaixou mais. Eu chamei algumas enfermeiras, um médico veio, porque ela estava muito agitada, o coração muito disparado, e também era um perigo o coração ficar disparado. A gente ficou meio perdido. Eu coloquei ela na cama, e aí eu disse assim, Jéssica, eu acho que a Rebeca já não tá mais aqui. Ela falou, mas vamos fazer a sedação mesmo assim, pra ela não sentir. Fizemos a sedação, e quando foi 8h35, ela deu 3 suspiros, e ali a Rebeca partiu. Bom, obviamente isso não é uma lei da vida, muito duro tudo. Como é que a Manu ficou? Como é que foi o entendimento da Manu nesse tempo todo, das internações da Rebeca? Como é que vocês deram a notícia pra Manu? Quando nós chegamos em casa, até que teve o processo de papelada, eu fui dar banho na Rebeca depois de tudo isso, e quando eu cheguei em casa, a Manu já estava dormindo. Quando eu saí de casa pra ir pro velório, a Manu estava dormindo também. E aí eu falei, eu vou deixar ela com a minha prima, não vou levar ela, e quando a gente chegar, a gente conversa. Nós fomos pro velório, quando foi 1h, a Manu começou a ter uma crise em casa de choro, que ela queria ver a Rebeca. Porém, a Rebeca estava internada, e ela sabia que a Rebeca estava internada, e não era uma coisa de fácil acesso para ela ver a Rebeca. Mas
Dizem que gêmeos têm uma ligação muito forte e eu acredito que ela deve ter sentido. Minha mãe saiu do cemitério, buscou a Manu e levou ela pro cemitério. Hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que a gente fez, porque ali ela entendeu que realmente desligou, que acabou. Eu lembro que a gente estava ali, ela fazia silêncio, que a Rebeca estava dormindo. E quando a gente chegou em casa, a gente tinha dito pra ela que a Rebeca tinha virado uma estrelinha. E quando a gente chegou em casa, ela falou pra mim: mamãe, por que a Rebeca virou uma estrelinha? E é aquela fase que você engole e você não sabe nem o que você responder pra ela. Sei. E aí o home care foi recolhendo todas as coisas de casa, eu fiz questão de desmontar o quarto muito rápido por conta dessa memória dela mesmo. Mas ela sempre me fala: mamãe, tô com saudade da Rebeca. E aí um dia eu até falei assim: Manu, um dia a gente vai ver a Rebeca lá no céu. E ela olhou bem pra mim e falou assim: mas eu não quero morrer. Então assim, ela tem esse entendimento de que a Rebeca tá no céu, de que a Rebeca virou uma estrelinha, mas que pra gente ver a Rebeca a gente tem que morrer, e que ela não quer morrer. Mas ela sempre fala com muito carinho que ela tem saudade da Rebeca, ela lembra de momentos delas juntas. É uma coisa que aconteceu, elas tinham 2 anos e 7 meses. Mas ela tem uma memória que eu não consigo entender. Você passou por muita coisa desde o nascimento e a partir da Rebeca. Pensando nisso, o que você diria para você mesma do passado, quando você tinha acabado de receber a notícia que você estava grávida de gêmeos? Você vai precisar ser muito forte. E depois de toda essa trajetória, né, como mãe, tudo que você passou, qual foi a maior lição que a maternidade te trouxe, Stephanie? Que a gente vive um amor sobrenatural, é o maior amor da nossa vida, mas que a gente tem que ser capaz de entregar, por amor. Stephanie, obrigada por ter vindo compartilhar sua história com a gente. Boa sorte para vocês, para Manu, que ela cresça com muita saúde, muito amor. Muito obrigada. Obrigada.